O assunto que temos para hoje é sobre provação. Você sabe o que é provação? É isso que queremos comentar hoje e queremos deixar bem claro que provação não é tentação. Provação não é carregar a sua cruz. Provação é bem diferente disso tudo. É o que nós vamos analisar. Para começar este assunto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago. O apóstolo Tiago, que escreveu esta carta, não é o Tiago, irmão de João. Provavelmente é Tiago, irmão de Jesus. Na época em que Jesus subiu à festa, no capítulo 7 de João, ele ainda não cria, mas depois ele se converteu e se tornou um fiel e dedicado discípulo do seu irmão duas vezes, Jesus Cristo. Isso é o que a história nos mostra, nos diz que Tiago, que escreveu essa carta, seria irmão de Jesus e que depois, tendo se arrependido de não ter crido em Jesus, o Filho de Deus, ele mudou a sua vida completamente. Isso é maravilhoso, nós podemos ver que o Evangelho entra numa casa quando há sinceridade. Aquela palavra que Paulo, pela fé, disse ao carcereiro de Filipos, se cumpre. Porque ele disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ora, se o chefe de família crê no Senhor, certamente, se ele tem sinceridade, toda a sua família estará também crendo no Senhor. Ele conseguirá que a sua família se volte para o Senhor. Este é o rumo normal. O normal seria isto. Agora, o que nós vemos aí não é normal. Realmente existe algo de errado. O chefe de família crê, mas a família não segue, então a sua fé está um pouco bamba. Ele não está dando exemplo. Ele não está ensinando o caminho da salvação para os filhos. Ele está mandando os filhos para a igreja. Isso é muito diferente. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Jesus, o Filho de Deus, não poderia deixar de dar exemplo. Parece-nos que toda a sua família foi salva. Sua mãe, o seu pai provavelmente já tinha morrido antes dele começar o seu ministério, mas era fiel a Deus segundo o testemunho das Escrituras, e os seus irmãos depois se converteram também. Então Jesus nos deu exemplo. Toda a sua família foi salva. Mas vamos lá o que Tiago nos diz sobre a provação. Logo no início, ele já começa a carta dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Motivo de alegria. Por que alegria passar por provação? Será que é fácil passar por provação? Não, não é fácil. Aliás, a palavra provação no original está bem relacionada com a purificação sofrida por um metal no fogo. Ou seja, provação seria praticamente ser provado pelo fogo. O fogo significando tribulação, perseguição, angústia, dificuldades. Provação, então, seria isto: a pessoa passar pelo fogo das dificuldades, dos problemas, das angústias da vida, mas há um propósito superior nisso tudo. Para passar por provação, Deus providencia todas as coisas necessárias com um propósito bem definido, é o que nós vamos comentar. Provação, então, será passar por dificuldades, angústias, enfermidades, tribulação de todo tipo, porque Deus tem um propósito superior nisso tudo. Quando você, um servo de Deus, discerne que está em provação, quando você tem esse discernimento, você tem a consciência de que está passando por uma provação, então se alegre nisso. Primeiro, porque a provação passará, ela terá fim. Segundo, que ela produzirá resultados palpáveis, eternos, duradouros. Isto é o que Tiago, nosso irmão, nos diz. Por causa disso, você deve ter alegria, gozo, quando passar por provação. Porque a provação, aí continua ele, traz um resultado maravilhoso. A provação da nossa fé produz perseverança, fortaleza. A perseverança é uma característica interessantíssima, porque eu pergunto a você, é salvo aquele que só começa a ser salvo?
Claro que não. Ou então, trazendo mais para um entendimento mais simples. Você começou uma viagem do Rio para São Paulo. Você entrou no carro, partiu. Quando chegou em Nova Iguaçu, a gasolina acabou. Eu pergunto, você começou a viagem, você terminou a viagem? Não. E se a gasolina tivesse acabado em Taubaté, São José dos Campos, por ali? Você teria chegado? Não. E se a gasolina tivesse acabado 20 quilômetros antes de São Paulo? Você também não teria chegado. Ou seja, não é só o começo que conta, mas é o final que conta. O mais importante é você conseguir chegar. Não é necessário apenas que você comece a viagem, é necessário que termine a viagem. Muitos, infelizmente, começam uma viagem e não a terminam. Ficam no meio do caminho por um acidente. Quantas vezes nós encontramos cruzes na beira do caminho, mostrando que ali morreram pessoas que estavam de viagem. Isso é o que você deve entender. A perseverança é necessária para você chegar. Não só você começar a trilhar o caminho do céu, não só você começar a trilhar o plano proposto pelo Senhor no reino de Deus, mas você terminar. E para que você termine é necessário perseverança. Infelizmente, há muitas pessoas que são como que fogo de palha. Você já ouviu essa expressão? Fogo de papel, fogo de palha? Queima rapidamente, logo logo acaba. Há pessoas que são assim, aceitam o evangelho, começam com grande alegria, tudo é magnífico, é lindo, é maravilhoso, mas dali a pouco aparece uma tentação, uma provação e a pessoa fica pelo meio do caminho e não termina, não chega nunca. E para isto a palavra de Deus nos adverte: cuidado que tu não caia. Não julgue o teu irmão, não ria daquele que já caiu, não zombe dele, não o despreze e toma cuidado. Tu mesmo toma cuidado para que tu não caias também. A perseverança é necessária para que você chegue ao reino de Deus, você chegue ao final da jornada. E se você não chegar, você estará na mesma situação daquele que nunca começou. Aquela pessoa que não começou a viagem está na mesma situação praticamente daquele que começou e não terminou. Nenhum dos dois chegaram. Assim é também numa corrida. Há pessoas que param no início, outras nem começam e há outras que param quase no final. Nenhum deles chegou. A verdade é, a chegada é que conta. A perseverança é necessária para que você consiga vencer todas as dificuldades e barreiras da vida e chegar ao final da sua existência salvo. Não só que você comece a ser salvo, mas que você chegue, termine a sua vida salvo, não se desviando do evangelho, perseverando e deixando frutos, é claro. Para que você possa chegar, é necessário perseverança, mas sem que a sua fé seja provada, você não terá perseverança. A perseverança não é algo com o qual a pessoa nasce, mas a perseverança é desenvolvida em meio às dificuldades da vida, em meio às provações. A provação é necessária para conseguir a perseverança. Ora, e a perseverança tem o intuito de fazer com que você seja perfeito, como diz também o nosso irmão Tiago. O objetivo de Deus é que cada um de nós, seus discípulos, servos seus, que o obedecem, sejamos perseverantes e sejamos perfeitos, ou seja, nós comecemos, caminhemos com perseverança e dedicação e chegamos ao final de nossa vida, tendo dado um bom testemunho, combatido bom combate, tendo completado a carreira, guardado a fé e, por fim, para entrar na glória. Isto é o que Deus tem para nós. Agora eu quero ler um outro versículo para você, que se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Corinto, no primeiro capítulo, e os versículos 5 e 6. Pois assim como para conosco crescem os sofrimentos de Cristo, assim também por Cristo cresce o nosso conforto. Mas, se somos atribulados, ou seja, provados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é para o vosso conforto, o qual opera no suportar com fortaleza os mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Suportar os sofrimentos, ser atribulado, tudo isso é provação. Provação é você passar por tribulação, angústia, decepções, tudo isso é um fogo que vem sobre você para que você seja
provado, fortalecido, desenvolva perseverança, possa ser aperfeiçoado para abençoar a outros. É isso que Deus quer de você. Agora, vamos estabelecer uma diferença. Provação não é tentação. Tentação nós já comentamos aqui em aulas anteriores. A tentação é uma aparência boa daquilo que é mal. O diabo é aquele que tenta. A Bíblia diz em Tiago também que Deus não tenta ninguém. Não adianta você pensar que Deus está tentando. Deus prova, mas não tenta. A provação não é para que você caia no pecado. A provação é para que você sofra. E é necessário que se sofra para que a carne seja quebrada e o espírito seja fortalecido. Quando você estiver passando por uma dificuldade que estiver humilhando o seu eu, então não fique triste por causa disso. Dê glórias a Deus e aleluias, porque você está com o seu espírito sendo fortalecido. A sua carne está sendo quebrada, o seu eu está ferido, magoado, mas o espírito está fortalecido por causa de Deus, que é o autor da provação. A tentação não vem de Deus, vem do diabo. Tentação não é mesmo que provação. Tentação vem do diabo para fazer com que você caia. O diabo é covarde, é astuto, é enganador. E ele deseja que você caia. E ele prepara armadilhas. Você entendeu a diferença? Provação como se fosse uma espetada que você sofre. Mas a tentação é como se fosse uma armadilha que é colocada aos seus pés para você cair nela. Tentação vem do diabo, provação vem de Deus. A provação vem para fortalecer a sua fé. A tentação vem para destruir a sua fé e arrasar com você de vez. Isso é o que você precisa entender, que provação não é tentação. O objetivo da provação é desenvolver, fortalecer a sua fé com uma perseverança que o capacitará a chegar ao final da sua jornada e ser recebido na glória por Jesus, que afinal de contas é o rei no seu reino. Ele é o governador, ele é o que nos ama, ele é o que deu a vida por nós, ele é o que sofreu muito mais do que nós. Então, nesse texto que nós lemos do apóstolo Paulo, que ele, Paulo, sofreu com grandes sofrimentos por causa dos coríntios, ele estava dando exemplo e dizendo que eles também deveriam sofrer. Ora, se você ama o Senhor, então você não terá por tristeza o passar por provação. O sofrimento que virá sobre a sua vida, você encarará com tranquilidade, porque entenderá que isso não é para você cair no pecado, mas para que a sua fé seja fortalecida. Fique clara essa diferença para você. Tentação vem do diabo, é uma armadilha para fazer com que você caia. Provação vem de Deus, é para provar a sua fé. É como um sofrimento, uma angústia, uma enfermidade, uma depressão que você sofre com o objetivo de fortalecer a sua fé, porque Deus ama a você e quer que a sua fé seja cada vez maior. Seja alegre se você está sendo provado. Esse é o fogo de Deus sobre você. Que Deus abençoe. Amém.